dando continuidade à análise da última prova de Guarulhos, na parte de interpretação de texto, continuando. No primeiro vídeo nós fizemos até a questão 4. Agora nós vamos dar continuidade a partir da questão 5. Vamos lá? A partir do comentário da secretária Ana Jaqueline Braga, no 6º parágrafo, conclui-se que... Então, qual foi a fala, o pensamento aí, a fala da Ana Jaqueline no texto? Ela disse que o ensino multisseriado só pode ter bons resultados em escolas privadas de países desenvolvidos como Portugal. Foi isso que ela falou? Ela disse que na escola dela, não coube o modelo feito em Portugal, né? Então, foi isso que ela disse, ok? Mas em nenhum momento ela falou que daria resultado somente em escolas privadas, certo? Vamos a B. Os métodos construtivistas prevêem a exploração de conhecimentos adquiridos fora do contexto escolar. Então, para trabalhar esses métodos construtivistas, né, também exploram tantos conhecimentos dentro, mas também fora do contexto escolar, fora da escola. C. O sucesso dos alunos do Brejo Santo deve-se ao fato de terem conhecimentos prévios abordados na sala de aula? Pelo contrário, né, na fala da Ana Jaqueline, ela diz que devido ao fato dos alunos morarem num lugar sem recursos, né, eles não têm os conhecimentos prévios, assim como os alunos de cidade grande, por exemplo, né? Então, não foi essa a fala dela. D. O agrupamento de alunos de idades diferentes na mesma sala de aula não pode resultar na eficácia do ensino. Então, foi esta a fala dela? Ou E. A boa estrutura familiar explica o bom desempenho dos alunos Brejo Santo em suas atividades escolares. Em algum momento na fala da Ana, ela coloca a estrutura familiar como um desempenho dos alunos? Okay? Então, nessa questão aqui, a alternativa correta é a letra B, né? Que ela fala, assim, dos conhecimentos, dos métodos construtivistas, que no caso da escola que ela se refere, lá não funcionou, ok? Porém, quem trabalha com os métodos construtivistas recebem, sim, conhecimentos adquiridos fora do contexto escolar, ok? Então, a alternativa correta aí, letra B. Questão 6. A escola tem somente 5 salas e 180 alunos. A renda per capita da região não passa de R$ 350 mensais. Com essas características, a escola Maria Leite desafia os estereótipos de um colégio modelo. Então, nesta frase, no 2º parágrafo do texto, está dizendo, né, que a escola tem somente, né, só existem 5 salas de aula, tem 180 alunos, que eles vivem com R$ 350 por mês, então é um lugar pobre, tá? Porém, com essas características dessa escola, né, ela desafia uma escola, um colégio modelo, ela desafia, por quê? Mesmo com as dificuldades, né, os alunos conseguiram uma nota ótima no IDEB, ok? Fizeram de tudo, mas os alunos conseguiram. Enfim, o trecho está corretamente reescrito e com o conteúdo preservado na frase. Então, assim, precisamos encontrar uma alternativa em que não mude o sentido do texto. Muda algumas falas, mas não muda o sentido do texto. Esse trecho do texto, a escola tem somente 5 salas de aula, 5 salas e 180 alunos. Então, uma frase que não mude o sentido do texto. Temos que encontrar uma frase que tenha o mesmo sentido desse texto. Vamos ler todas as frases. A. Com somente 5 salas e 180 alunos, situada em uma região em que a renda per capita não passa de R$ 350 mensais,
a Escola Maria Leite desafia os estereótipos de um colégio modelo. Será que a A não muda o sentido da frase? Vamos ver a B. Tendo somente 5 salas e 180 alunos, de uma região que a renda per capita não passa de R$350 mensais, a Escola Maria Leite vem desafiando os estereótipos de um colégio modelo. C. A Escola Maria Leite desafia os estereótipos de um colégio modelo, por isso tem somente 5 salas de aula, 5 salas e 180 alunos. D. Existe somente 5 salas e 180 alunos na escola, que está em uma região com renda per capita cuja não passa de R$350 mensais. Contudo, a escola desafia os estereótipos. Ou E. A Escola Maria Leite desafia os estereótipos de um colégio modelo que tem somente 5 salas e 180 alunos em uma região, de que a renda per capita não passa de R$350 mensais. Então, assim, todas estão falando praticamente a mesma coisa, porém não pode mudar o sentido da frase que está acima. E aqui não muda nenhum sentido, não precisa acrescentar, né? É a letra A, com somente 5 salas de aula, 180 alunos, em que a renda não passa de 300, a escola desafia os estereótipos de um colégio modelo. Então, a letra A não muda nem nada, né? Nenhum sentido, só mudou a posição. Porém, a fala é a mesma, ok? Então, a alternativa correta aí, no caso, letra A. 7, vamos ver a 7. A expressão destacada neste trecho do 6º parágrafo, antes de 2009, o ensino em Brejo Santo era multisseriado. Ou seja, na mesma sala de aula encontram-se alunos de séries diferentes. Vejam, está grifado ou seja, é o ou seja que é para ser analisado. Então, quando eu falo alguma coisa e coloco o ou seja, eu estou explicando o enunciado, eu estou explicando a frase anterior, ok? Então, antes de 2009, o ensino de Brejo Santo era multisseriado, ou seja, está explicando o que é multisseriado. Na mesma sala de aula, encontram-se alunos de séries diferentes. Então, nós vamos ver na alternativa esta explicação, a explicação do ou seja, certo? Vamos lá. A. Uma hipótese não confirmada do que significa o termo multisseriado. Então, é uma hipótese ou está afirmando? Tá? B. Uma retificação para o que foi dito acerca do ensino em Brejo Santo. Retificação é mudando algo que está errado. Retificando. O ou seja, está retificando a fala do multisseriado? C. Uma explicação adicional ao conceito do ensino multisseriado. D. Um questionamento acerca da eficácia do ensino antes de 2009. Está questionando? E. Um exemplo do método de ensino que está vigente em Brejo Santo. Vamos lá. O ou seja significa uma explicação. É a letra C. Explicando. Não é hipótese, não é retificação, não é questionamento, não é um exemplo. Está explicando o que vem a ser multisseriado, ok? Então, aí entraria um pouco de sinônimo também, né? É a explicação da ortografia multisseriado. O que significa multisseriado, certo? Então, ou seja, são alunos na mesma sala, né, de aula, ok? Alunos de séries diferentes, porém na mesma sala de aula. Então, a alternativa correta aí é a letra C, ok? C, tá. Questão 8. Essa é muito interessante, precisa prestar muita atenção, porque é uma questão sobre concordância verbal. Então, os verbos estão de verde e os substantivos a que se refere os verbos estão de azulzinho, né? Esse azulzinho, verdinho mais claro, ok? Então, vejam, vocês têm que associar se o verbo se refere a este substantivo.
Tudo bem? Então vamos lá. Letra A. Sob um sol forte e um calor de mais de 30 graus, começam a descer das vans escolares. Às 7 horas da manhã, os alunos da Escola de Ensino Fundamental Maria Leite de Araújo. Então, esse começam se refere a vans ou se refere aos alunos? Quem começa a descer? São as vans que começam a descer ou os alunos que começam a descer das vans? Deu para entender? Então, o verbo começam não está se referindo a vans, está se referindo aos alunos. Então, a A não pode ser, ok? Vamos ver a B. Deu para entender? Então, o verbo tem que estar associado ao substantivo que aparece. Então, na letra A, o começam não está se referindo a vans, e sim a alunos, aos alunos, ok? Então, não pode ser a A. Vamos ver a B. Se o verbo fez está se referindo ao município, ok? B. Um exemplo do básico que precisava ser feito parece um relés detalhe, mas fez toda a diferença no município predominante pobre. Então, o fez está se referindo a município? Vamos lá, ó. Um exemplo do básico que precisa ser feito parece um relés detalhe, mas fez toda a diferença no município. O fez tem a ver com o município, no caso, gente? Pensar um pouquinho. Não, né? Não. Aí, no caso, o município está complementando a frase aí, mas o fez não está se referindo ao município, ok? Letra C. Desde 2009, as crianças tomam um café da manhã quando chegam para assistir às aulas e tem um almoço bem reforçado no recreio. Esse tem, que inclusive está no plural, porque o tem singular é sem um acento circunflexo, o tem no plural é com acento circunflexo. Esse tem está se referindo às crianças? Pensar um pouquinho. Depois eu falo a resposta. D. Modelos muito construtivistas são ótimos quando os alunos têm boa estrutura familiar, conhecimentos prévios para serem trabalhados. O serem está se referindo a alunos? Ou está se referindo aos conhecimentos prévios? Conhecimentos prévios para serem trabalhados. Então, o serem não está se referindo a alunos. É isso que eles querem saber. Não está. Então, não é a alternativa correta. Letra E. De acordo com Maria das Graças Bezerra, diretora da Escola Maria Leite, nada disso faz falta para o processo de aprendizagem de seus alunos. Faz está se referindo à diretora ou está se referindo ao processo de aprendizagem dos alunos? Né? Esse faz não está se referindo à diretora, e sim ao processo de aprendizagem de seus alunos, ok? Então, nessa questão, simplesmente era para ser analisado se o verbo está se referindo a tal substantivo. Então, a letra A começam com vans, a letra B, fez e município, a letra C, crianças e tem, letra D, alunos e serem, e letra E, diretora faz. Certo? A alternativa correta aí que está se referindo é a letra C. Desde 2009, as crianças tomam café da manhã quando chegam para assistir às aulas e tem um almoço bem reforçado no recreio. Quem é que tem um almoço reforçado? As crianças. Certo? Então, está se referindo. Letra C é a correta. Vamos ver aqui. A alternativa correta, letra C. Ok? Vamos lá. Agora, a 9 e 10 é sobre esse texto que eu vou ler para vocês, ok? Retrato de atletas paraolímpicos resiste a apelo óbvio ao heroísmo. Então, paraolímpico são pessoas, né, que têm algum tipo de deficiência, ok? E participam. Então, eles
tem os Jogos Olímpicos, eles participam do Paraolímpico, que é específico para essa categoria, ok? Vamos lá. Comecei a assistir ao filme Para Todos, com o ânimo tedioso de um camelo ruminando no deserto. Terminei a obra eufórico, como nos dias em que se acorda achando que o mundo tem solução. Minhas experiências ao analisar filmes sobre a inclusão geralmente remetem a coleções de chatices, lugares comuns ou melodramas. Mas não foi bem assim. Os idealizadores do filme conseguiram bravamente resistir ao apelo óbvio, ao heroísmo e ao exemplo de vida, para dar lugar a questões como competitividade, adaptação, resiliência e impacto da inclusão. Então, percebam até aí que o texto nos traz o quê? Que ele começou a assistir o filme, achou que seria uma chatice, mas foi ao contrário. Porque a maioria dos filmes que ele assistiu colocam essas pessoas que participam do Paraolímpico de forma vitimizada, né? Vitimizada, os coitadinhos. E daí ele assistiu esse filme e teve uma grande surpresa. Por quê? Ele gostou, porque é um exemplo de vida que traz o quê? A superação, a competitividade, a adaptação, a resiliência, o impacto da inclusão, né, nesses jogos. Então ele gostou, porque não traz essas pessoas como não conseguem, né, são vítimas, não, pelo contrário. Compara elas como todo mundo. Elas superaram, são exemplos de vida, elas podem sim participar de competições, elas se adaptam. Então, por isso que ele gostou. Continuando. Para Todos mostra que, o filme Para Todos, é o nome do filme, mostra que, embora ter uma deficiência seja um desafio, isso não amarra toda a trama de uma vida. Ou seja, não pode ficar se vitimizando, né? Tem uma deficiência, não é por isso que a vida vai parar. Ok? É isso que ele quer estar falando. Isso não amarra toda a trama de uma vida. Então, a deficiência, não é porque a pessoa tem deficiência que deve se amarrar, né? Ela tem toda uma vida, ok? Um feito primoroso do filme é fazer o espectador torcer pelos personagens. Não por serem pobres coitados, que merecem uma medalha, mas porque treinaram para aquilo, tem carisma de campeões. A forte emoção que permeia o documentário não é originada no sofrimento de carregar uma diferença. Ela vem de derrotas e vitórias legítimas. Deu para entender? Então, em geral, ele está falando de um filme Para Todos, que ele gostou do filme, que o filme mostra outra realidade. A realidade da superação, a realidade do desafio, o exemplo de vida, e que ele já tinha assistido outros filmes que colocam a pessoa com deficiência como coitadinho, e nessa não. Mostrou que eles são capazes, que eles conseguem sim competir, enfim, né? Então é nesse sentido aí o texto, ok? Vamos analisar as perguntas 9 e 10. Na opinião do autor do texto, um dos grandes méritos do filme Para Todos consiste em a. Registrar a euforia dos atletas, que vencem ao superar suas limitações. É esse o foco do filme, o mérito do filme é esse. B. Fugir do clichê de retratar os atletas com deficiência como vítimas. C. Desprezar o impacto da competitividade na vida dos atletas paraolímpicos. D. Denunciar enfaticamente o sofrimento de atletas com alguma deficiência. E. Mostrar a superação dos atletas paralímpicos como exemplo a ser seguido. Tá? Então, assim, o mérito do filme, conforme o autor, não o seu pensamento, mas o pensamento do autor. Né? Qual foi o mérito do filme? Foi o mérito do filme, o auge do filme, registrar uma euforia dos atletas que estão participando,
B, o mérito do filme foi porque foi diferente dos outros que ele já assistiu, né? Então, o mérito do filme foi mostrar, né, retratar os atletas, fugir de outros filmes que mostram os atletas como vítimas, e esse foi diferente. O mérito do filme foi desprezar a competitividade, pelo contrário, né, mostrar que eles podem competir. D, denunciar o sofrimento? Não, o mérito do filme não foi falar sobre sofrimento, pelo contrário. E E, mostrar a superação dos atletas paralímpicos como exemplo a ser seguido. Tá? Então, muita gente ficaria entre a B e a E aí, ok? Mas o foco principal, um dos grandes méritos do filme, foi justamente retratar, fugir ao clichê de retratar os atletas com deficiência como vítimas. Quando eles colocam assim, que eles não são pobres coitados, em muitos filmes eles veem como os deficientes como pobres coitados, e nesse filme foi diferente, né? Eles não foram vistos como vítimas, ok? Então a alternativa correta aí, letra B de bola. Vamos a 10 aí. Está empregada com sentido estritamente figurado no texto a seguinte expressão. Vamos lá. Deixa eu arrumar isso daqui. Ficou fora aqui, ficou feio. Melhor, né? Vamos lá, vamos ver a 10. Bom, quando eu falo, gente, em sentido figurado, vamos à explicação aqui rápida, depois vocês vão ter na aula de português, trabalhando assim. Nós temos o sentido próprio e o sentido figurado. Então, quando eu falo assim, ó, a cobra é venenosa, é um sentido próprio, porque realmente a cobra é um animal, né? E é um animal perigoso, é um animal venenoso, ok? Então, é um sentido próprio. A cobra é perigosa. Ou a cobra é venenosa. Então, é um sentido próprio. Agora, o que torna essa frase um sentido figurado? Por exemplo, aquele cara é uma cobra, né? Aquele cara é fera no computador. É um sentido figurado. Quer dizer que ele é esperto no computador, que ele entende, que ele domina. Então, é um sentido figurado. Outro exemplo, quando eu falo assim, ó. Essa vocês vão dar um pouco de risada aí, né? Desculpem as sogras, tá? Quando fala assim, a minha sogra é uma cobra. É verdade? Não, né? É um sentido figurado. Ela é uma pessoa, ela não pode ser uma cobra, né? É um ser humano, então não pode ser uma cobra. Mas no sentido figurado nós falamos. Deu para entender? Então, é isso que está perguntando nesta questão. Está empregada com sentido estritamente figurado no texto a seguinte expressão. Então, o que está no sentido figurado? Vamos lá. A. Ter uma deficiência é sentido próprio ou figurado? B. Amarra toda a trama. Esse amarra é próprio ou figurado? C. Filmes sobre a inclusão. É próprio ou figurado? D. Merecem uma medalha. É próprio ou figurado? E E. Treinaram para aquilo. É próprio ou figurado? Então, vamos ver? Letra A. Ter uma deficiência é próprio, porque existe a deficiência de fato. Letra C. Inclusão é próprio, porque existe realmente a inclusão. Merece uma medalha é próprio, né? Quem participa merece realmente uma medalha. Ponto. É próprio. Treinaram para aquilo, treinaram para a competição. É próprio. Agora, a letra B é figurado. Amarra toda a trama. É uma forma popular de se falar. É um sentido figurado de se falar. Amarra toda a trama quer dizer, você fica atento, né? Ao invés de eles usarem outro termo, né? Eles usaram amarra toda a trama. É o sentido figurado, a letra B de bola. Vamos ver?
A alternativa correta é a letra B de bola. Tudo bem? Mas vocês vão ter aula de sentido próprio e sentido figurado. Nós estamos ainda analisando a prova, ok? 11. Vamos ver a 11 aí. Assinale a alternativa em que a concordância se dá de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, a concordância se dá. Eles dizem qual é a concordância? Não. Eles não estão falando se é uma concordância verbal, se é uma concordância nominal. Como que eu sei? Eu tenho que ler a frase e ver se tem alguma coisa errada na frase. Porque eles querem uma que esteja correta, tá? Então, quando que eu sei que está faltando alguma coisa, que não está tendo concordância? Só fazendo a leitura, tá bom? Vamos lá. Quando o crítico pensava em analisar filmes sobre a inclusão, apenas chatice e melodrama lhe vinha à mente. Será que está com toda a concordância essa frase? Quando o crítico pensava em analisar filmes sobre a inclusão, apenas chatice e melodrama lhe vinha à mente. Se tiver alguma coisa errada, não é a alternativa correta. Vamos ver a B. Os idealizadores do filme parecem ter sido felizes em resistir ao apelo óbvio, ao heroísmo e ao exemplo de vida. Vocês estão percebendo que já tem erros de concordância, né? Os idealizadores, está no plural, do filme parecem ter sido felizes. Feliz está no singular, idealizadores está no plural. Então, ter sido felizes, né, no caso. Em resistir ao apelo, tal. Então, assim, tem vários erros nas alternativas. Porém, se vocês encontrarem um só, já mata. Por exemplo, na letra A, olha só como ficou sem sentido. Quando o crítico pensava em analisar filmes sobre a inclusão, apenas chatice e melodrama lhe vinha à mente. Tá faltando alguma concordância aí. Deu para entender? Então, depois da vírgula, tá faltando concordâncias aí. Certo? Na letra B, também não está concordando. Tem coisas no plural, tem coisas no singular que não estão combinando. Ok? Eu achar um erro, não preciso ficar procurando outro para não perder tempo na prova. Tudo bem? Vamos ver na letra C. No documentário foi abordado algumas questões importantes. Olha só. No documentário, vírgula, foi abordado algumas questões importantes, vírgula, como adaptação, resiliência e impacto da inclusão. Vejam as vírgulas onde estão. Vejam se o verbo está concordando com o sujeito, né, o substantivo. Ó, no documentário foi abordado algumas questões, né? Questões está no plural, importantes está no plural. Então, foram abordadas algumas questões importantes. Vejam, documentário está no singular, ok. Agora vejam o resto. Foram abordadas algumas questões, seria o correto. Por quê? O foram está se referindo às questões. Foram abordadas algumas questões importantes. Então, já tem erro aí. Vamos ver na D. Cada um dos personagens, cada um dos personagens foi caracterizado como quem merece uma medalha por ter se preparado para este feito. Aí é uma pegadinha, perceberam? Por que uma pegadinha a letra B? D. Para ninguém achar que ela é a correta. Por quê? Ó, cada é uma pessoa só, tá falando de um por um. Cada um foi caracterizado como quem merece uma medalha. Cada um. Aí, no meio, colocaram personagens no plural para a pessoa achar que essa não é a alternativa correta. Mas é. Cada um dos personagens foi. Cada um deles foi caracterizado. Está correto. Aí, no caso, é concordância que eles estão olhando, é concordância nominal e verbal ao mesmo tempo. E aí, decorreram de derrotas e vitórias legítimas, e não do sofrimento
a forte emoção que o filme gerou no público. Ao público, né? Não é no público, é ao público. A alternativa correta é a letra D de dado, ok? Letra D. Cada um dos personagens, cada um foi caracterizado como quem merece uma medalha por ter se preparado para esse feito, tá? A alternativa correta é a letra D. Não se preocupem que vocês terão aulas de concordâncias verbais e concordâncias nominais, ok? É só para vocês terem, por enquanto, uma base do que a prova pediu, tá bom? Essa foi a prova, última prova da VUNESP de Guarulhos. Vejam. D, tá certo? Agora as questões 12 e 13 é sobre este texto que eu vou ler para vocês, tá? Vejam que na prova são vários textos. Se vocês perderem muito tempo lendo 3 vezes cada texto, é muita coisa. Então, se vocês lerem uma vez só e pararem para analisar o texto, deixa eu arrumar aqui que saiu fora. Se vocês lerem apenas uma vez e analisarem o texto, não precisam ficar voltando no texto para ler de novo. Certo? Então, vamos ver, ó. O lodo com que as águas do dilúvio recobriram a terra acarretou uma excessiva fertilidade, que produziu enorme variedade de coisas, boas e más. Entre elas, surgiu Pitom, uma serpente enorme, terror do povo, que se refugiou nas cavernas do Monte Parnaso. Apolo matou-a com suas setas, armas que não usara antes, senão contra fracos animais, como lebres, cabras monteses e outros semelhantes. Para comemorar essa grande vitória, ele instituiu os jogos píticos, nos quais o vencedor nas provas de força, rapidez na carreira ou nas corridas de carro era coroado com uma grinalda de folhas de faia, pois o loureiro ainda não fora escolhido por Apolo como sua planta predileta. Aí eles colocam o que significa, né? Jogos pan-helênicos da antiga Grécia que ocorriam de 4 em 4 anos em Delfos, ao lado daqueles realizados em Olímpia, foram antecessores dos modernos Jogos Olímpicos. Então, assim, antes de existir a primeira Olimpíada, né, que originou os Jogos Olímpicos, que foram originários, né, de Olímpia na Grécia. Antes disso, tinha outras competições, que é o que eles estão falando, dessa competição chamada Píticos, né? Então, eles estão falando de outras competições. E é uma mitologia grega aí, tá? Histórias de deuses e heróis. Então, é uma mitologia grega, uma história que eles contavam que ele matou essa cobra, né? Essa serpente enorme, ele conseguiu matar, coisa que ele nunca tinha feito antes com outros animais, mas foi necessário por ser uma serpente. Enfim, é uma mitologia grega aí. Tudo bem? Vou ler mais uma vez, como vocês fossem fazer na prova. Leu uma vez é o suficiente, porém, muitas vezes lê a primeira, não ficou bem claro. Então, a gente lê a segunda. Mas, quando for responder as questões, não pode ficar voltando, senão vocês perdem muito tempo. De novo. O lodo com que as águas do dilúvio recobriram a terra acarretou uma excessiva fertilidade, que produziu enorme variedade de coisas, boas e más, tá? Então, entre elas surgiu Pitom. A coisa ruim foi que surgiu Pitom, uma serpente enorme, que foi o terror do povo, que se refugiou nas cavernas do Monte Parnaso. Então, surgiu, depois do dilúvio que teve, né, acarretou numa fertilidade que foi algo positivo, porém o que veio de coisa ruim foi essa serpente enorme que
se refugiou na caverna. O Apolo, né, conforme a mitologia grega, o Apolo conseguiu matar essa serpente com suas setas. Essa arma que ele matou com a sua seta, ele não tinha usado antes em nenhum outro animal, nem lebre, nem cabra, só foi mesmo na serpente. E para comemorar essa vitória, pelo fato dele ter conseguido matar a cobra, matar a serpente, ele instituiu os Jogos Píticos, em homenagem a Piton, que ele conseguiu matar. Então foi chamado de Jogos Píticos, tá? Nos quais o vencedor nas provas de força, rapidez. Então, a competição qual que era? Era matar alguns animais, né? Naquela época. Então, o vencedor, nas provas de força, nas provas de rapidez, corrida de carro, não era só matar animais, né, necessários, não matar qualquer animal não, hein, gente? E daí, as pessoas que ganhavam eram coroadas com uma grinalda de folhas, que existe, né, se vocês verem lá na mitologia grega, tem os homens, né, que fizeram parte, ficaram conhecidos na história, eles usam uma coroa de folhas na cabeça. Pois o loureiro ainda não fora escolhido por Apolo. Então, assim, todos os vencedores ganhavam, né, essa grinalda de folhas. Porém, o loureiro principal não tinha sido escolhido ainda por Apolo, que era o Bambambam lá, como sua planta predileta. Tá? Então, assim, apesar das grinaldas, né, do que eles colocavam na cabeça do ganhador, apesar de serem feitas as grinaldas de folhas de faia, não era o preferido, não era a planta preferida de Apolo, ok? Mas, mesmo assim, eram feitas essas coroas. Enfim. Então, esses jogos que eles estão falando, essas competições, vieram antes, né, dos Jogos Olímpicos, né, que surgiu em Olímpia. Por isso que ficou conhecido como Jogos Olímpicos lá na época, ok? Vamos à pergunta, o que interessa é a pergunta, vamos lá. A expressão destacada entre elas, surgiu Piton, uma serpente enorme, terror do povo, que se refugiou, vamos lá, nas cavernas do Monte Parnaso. Pode retomar dois elementos que antecedem na frase. Para que a expressão retome apenas um deles, ela deve ser substituída por. Então, vamos ver. Entre elas surgiu Piton, uma serpente enorme, terror do povo, que se refugiou nas cavernas do Monte Parnaso. Então, antes do refugiou, o que combina, tá? Quando eles falam assim, antecede, é o que combina. Vejam, eu posso falar terror do povo, a se refugiar. B, a manter refúgio. C, que foi se refugiar. D, que estava se refugiando. Ou E, que se manteve refugiada. O que combina mais com a frase? Surgiu Piton, uma serpente enorme, terror do povo. Ó, surgiu Piton, uma serpente enorme, terror do povo. A se refugiar, a manter refúgio, que foi se refugiar, que estava se refugiando ou que se manteve refugiada. A alternativa correta é a E, que se manteve refugiada nas cavernas do Monte Parnaso. Porque vejam, se eu coloco terror do povo, a se refugiar nas cavernas do Monte Parnaso, a manter refúgio nas cavernas do Monte Parnaso, que foi se refugiar nas cavernas do Monte Parnaso, que estava se refugiando nas cavernas do Monte Parnaso, que se manteve refugiada nas cavernas. Então, assim, o mais correto, né? O português mais claro, mais correto, que combina mais, ficou a letra E, que se manteve refugiada. Até Apolo, né, conseguir pegar lá a cobra, ok? Letra E. Vamos ver a questão 13, que é o mesmo texto.
Para que a frase se mantenha correta de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a expressão destacada: o lodo com que as águas do dilúvio recobriram a terra acarretou uma excessiva fertilidade, que produziu enorme variedade de coisas boas e más. Então, o que está grifado? Acarretou. É este verbo para ser analisado. O acarretou eu posso substituir por. Então, aí é verbo, porém, né, pelo que eu posso... Por que eu posso... Pelo que eu posso substituir sem mudar o sentido aí da frase, né? Vamos lá. Recobriram, a terra acarretou. A terra ocasionou em... A terra originou a terra levou a terra redundou em, a terra resultou por. O que significa acarretar? Acarretou, é uma consequência, né? Por exemplo, quando eu falo assim, ó, as faltas desta aluna acarretaram sua reprovação. Então, foi uma consequência, né? Então, as faltas dessa aluna acarretaram sua reprovação, resultaram na sua reprovação, certo? Então, a alternativa correta que substitui o acarretou é resultou, resultou, ó. O lodo com que as águas do dilúvio recobriram a terra resultou por uma excessiva fertilidade. Certo? E não é só o verbo, tem que completar o resto para ter sentido. Tá? Então, é o acarretou, é resultou. Tá? É uma consequência. Okay? Vamos lá. 14. Alternativa correta aí? 14. Faltam duas aí. Assinale a alternativa em que a frase Apolo instituiu os Jogos Píticos, um dos antecessores dos modernos Jogos Olímpicos, para comemorar sua vitória contra a serpente Piton. Está pontuada corretamente. Vamos ver. Qual é a frase que está pontuada corretamente? Não se preocupe que também nós vamos trabalhar e estudar pontuações, vírgula, ponto final, ponto e vírgula. Nós vamos trabalhar as pontuações ainda. Não agora, mas nós vamos. Nós estamos apenas analisando a prova, ok? Vamos lá. Apolo instituiu os Jogos. Vejam, Apolo instituiu, já tem uma vírgula. Já tem uma vírgula que está errado. Tá? Então, assim, gente, uma dica. Quando eu já começo com a frase incorreta, eu não preciso terminar de ler, para não perder tempo. Já encontrei um erro? Então, por mais que o restante esteja certo, já tem um erro, certo? Eu não posso colocar uma vírgula aí. Eu não terminei, nem respirei, nem falei a frase, ó. Apolo instituiu o quê? Eu não terminei a frase, ó. Apolo instituiu os Jogos Píticos. Aí sim tem a vírgula, tá? Agora, a vírgula no instituiu não existe. Só vou analisar até a metade, porque se encontrar um erro, não precisa ler o resto, tá? Apolo instituiu os Jogos Píticos. Mas não tem essa vírgula depois do instituiu, ok? B. Apolo instituiu os Jogos Píticos, até aí ok, um dos antecessores dos modernos Jogos Olímpicos, para comemorar, ó, olha a vírgula onde está. Para comemorar sua vitória, não tem essa vírgula depois de comemorar, eu não terminei o pensamento. Veja. Estar entre parênteses não tem problema, tá? Um dos antecessores dos modernos Jogos Olímpicos, aí pode estar entre parênteses, tá? Tá explicando mais algo a mais, né? Tá adicionando. Mas não tem essa vírgula depois de comemorar, ó. Para comemorar sua vitória, ele não terminou a frase. Para comemorar sua vitória contra a serpente Piton, não tem essa vírgula depois de comemorar, tá? A vírgula é o quê? Uma pausa. Aí não precisa da pausa. Para comemorar sua vitória. Direto, ó. Então já está errado essa vírgula. C. Apolo instituiu os Jogos Píticos
um dos antecessores dos modernos Jogos Olímpicos. Já está errado, ó. Um dos antecessores não tem vírgula depois de antecessores. Não terminei a fala aí, ó. Depois de Píticos, na letra C, tem a vírgula. Apolo instituiu os Jogos Píticos, vírgula. Vai explicar. Um dos antecessores dos modernos Jogos Olímpicos, vírgula. Aí sim, mas a vírgula aí tá toda errada. Ok? D. Apolo instituiu os Jogos Píticos, um dos antecessores dos modernos Jogos Olímpicos, para comemorar sua vitória com a serpente Piton, certinho. Por que muita gente acharia que não está certo? Deixa eu explicar. Quando eu coloco algo a mais na frase, tá? Uma explicação, por exemplo, nesses traços, eu posso colocar em traços, eu posso colocar entre vírgulas, como eu posso colocar entre parênteses. As três coisas são aceitas. Então, o que está dentro dos traços aí, que é uma fala, é uma explicação do que é Jogos Píticos. Então, Apolo instituiu os Jogos Píticos, aí eu explico dentro daí, ó, um dos antecessores dos modernos Jogos Olímpicos, para comemorar sua vitória contra a serpente Piton. Correto. Corretinho. Vamos ver a letra E, porque pode ser que tenha mais uma correta, né, de repente. Apolo instituiu os Jogos Píticos. Vejam o erro. Ponto final na mesma linha, letra maiúscula. Um dos antecessores dos modernos Jogos Olímpicos. Não. Porque um dos antecessores dos modernos Jogos Olímpicos é a explicação de que, né, os Jogos Píticos vieram antes dos Jogos Olímpicos. Então não pode ser um parágrafo, letra maiúscula, nada disso, é continuação. A alternativa correta aí é a letra D de dado, ok? Letra D. O restante tem tudo erro de vírgula ou erro de pontuação, ponto final, certo? A maioria aí foi erro de vírgula, ok? Então a letra D de dado é a correta aí. E finalmente a 15, vamos analisar a 15. A 15, vocês vão fazer da seguinte forma, gente, presta atenção. Quando tiver uma questão dessa na prova, não tentem analisar tudo de uma vez, certo? Por quê? Tem três coisas para serem analisadas e dentro das alternativas, três respostas em cada alternativa. Então, tem que ser passo a passo, tudo bem? Vejam, ó. Primeiro eu vou analisar só o tornou a terra. Deu para entender? Só o tornou a terra. Esquece o resto. Para vocês fazerem igual no dia da prova. Tornou a terra. É isso que eu vou analisar primeiro. O lodo que se espalhou sobre a superfície da terra após o dilúvio tornou a terra. Certo? Aí, esse tornou a terra. Para eliminar as viciosas repetições da frase, as construções de destaque devem ser substituídas respectivamente por. Então, eles estão pedindo para estar utilizando aí um pronome depois do verbo. Então, para se referir à terra, como que eu faço? A, tornou-a. B, tornou-lhe. C, tornou-a. D, tornou-lhe, ou E, tornou-lhe. Qual é o correto aí do tornou a terra? Eu tiro a palavra terra, certo? Já estou. Por quê, gente? Veja. O lodo que se espalhou sobre a superfície da terra, já estou falando que é a terra, após o dilúvio tornou a terra. Para não ter essa repetição de palavras, eu tiro a palavra terra e fica tornou-a ou tornou-lhe. É isso que vocês têm que analisar primeiro. Certo? Aí vamos lá. O correto é tornou-a. Tornou-a. Já tem a dica aí, né? Já tá aí. Eu tiro a terra, coloco um tracinho no meio, fica tornou-a. Porque eu estou me referindo à terra, a ela. Certo?
Então, eu vou olhar. O que tiver nas alternativas, tornou-a, fica, e o que tiver, tornou-lhe, sai, ok? Então, letra A fica, letra B sai, letra C fica, letra D sai, letra E sai, ok? Fica mais fácil para vocês analisarem no dia da prova. Então, B saiu, D saiu, E saiu, só tem duas alternativas que podem ser, ou é a A ou é a C. Aí eu vou continuar. Agora fica mais fácil, porque eu só tenho a A e a C. O resto já está eliminado. Mesmo que depois esteja certo, já foi eliminado. Só vou analisar a A e a C agora. Certo? Vamos lá, continuando. Excessivamente fértil e recobriu a terra. Novamente, recobriu a terra. Repeteco, gente. Olha, facinho aí a dica. Não pode repetir terra de novo. Então, eu coloco recobriu-a ou recobriu-lhe. Estou falando da terra. Recobriu-a. Tracinho A. Vejam, então, na letra A tem recobriu-a e na letra C tem recobriu-lhe. Correto? Letra A. Recobriu-a. Mas, para ter certeza, vamos terminar. Assim surgiu Piton, a serpente enorme que Apolo matou, perfurando Piton com suas cercas. Perfurando-lhe ou perfurando-a? Estou falando da cobra, da serpente. Perfurando-a. A quem? A cobra. Tornou-a quem? A terra. Recobriu a quem? A terra. Então, a alternativa correta aí é a letra A. Tornou-a, recobriu-a, perfurando-a. Vamos ver como fica a frase agora. Que eles pediram para estar colocando, para não ter repetições de palavras. Ok? Então, ó. O lodo que se espalhou sobre a superfície da terra, já está falando da terra, após o dilúvio, tornou-a excessivamente fértil e recobriu-a com uma variedade de coisas boas e más. Assim surgiu Piton, a serpente enorme que Apolo matou, perfurando-a com suas setas. Certo? Então a alternativa correta aí é a letra A. Não se preocupem também que nós vamos ter aula desta parte também. Ok? A alternativa correta, letra A. Vejam algumas coisas que nós vamos estar trabalhando posteriormente, né? Nas próximas aulas, nas videoaulas que serão postadas no YouTube, ó. Sinônimos e antônimos, sentido próprio e figurado. As classes gramaticais, nós vamos trabalhar substantivo, artigo, adjetivo, numeral, interpretação de texto, concordância verbal e nominal, pronome, preposição, conjunção, advérbio, os verbos, pontuação, crase. Crase é muito importante. Nesta prova aqui, que eu achei até estranho de não ter caído crase, porque normalmente, como muitos consideram difícil a crase, normalmente a VUNESP coloca nas provas de concurso. Porém, nessa não caiu, tá? Mas nós vamos ter aula sobre crase também, sobre todo esse conteúdo, ok? Então, até a próxima aula. Detalhe, gente, estamos chegando daqui a pouquinho nos treinos. Importante que vocês se inscrevam no canal, porque quando chegar o dia, não dá tempo de avisar. Porque vão ter treinos que serão ao vivo, terão treinos que serão gravados. Só vai poder participar quem estiver inscrito no canal Conectados com a Professora Fernanda. Não adianta só visualizar, não adianta só dar um like lá ou comentar. Precisa se inscrever no canal para participar dos treinos. Não se esqueçam disso, tá? Daqui uma semana, mais ou menos, nós vamos fazer os treinos, ok? Um abraço, até a próxima aula. Aqui, nós paramos na análise da prova de português do último concurso. Nós teremos outras análises de outras provas. Porém, antes disso, nós teremos as aulas desses conteúdos aí. Tudo bem? Vamos lá. Até a próxima.